Apêndice. O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Apêndice. Páginas 846 a 850. Carta de Karl Marx a Friedrich Engels. Nota do tradutor. Marx e Engels, Werk, New. Volume 31, Berlim, Dietz Verlag, quarta edição, 1989, página 223. 2 horas da manhã, 16 de agosto de 1867. Dear Fred, acabei de corrigir a última folha, 49ª do livro. O apêndice, forma de valor, impresso em fonte reduzida, abrange 1 1/4 de folhas. Ontem foi enviado o prefácio corrigido. Assim, este volume está pronto apenas a ti. Apenas a ti devo agradecer que isso tenha sido possível. Sem teu sacrifício por mim, eu jamais teria conseguido realizar o gigantesco trabalho desses 3 volumes. Primeiro, embraço you full of thanks. Nota do tradutor. Um forte abraço, pleno de gratidão. Anexados 2 folhas das provas de impressão. As 15 libras foram recebidas com a máxima gratidão. Salut, meu caro, precioso amigo. Teu, Karl Marx. Observação. Só precisarei das provas de impressão de volta quando o livro já estiver publicado. Segunda carta de Karl Marx a Vera Ivanova Zasulich. Nota do tradutor. Traduzido do francês original, Lettre à Vera Ivanova, Londres, 8 de março de 1881, nega. Berlim, Dietz, 1985, página 241 e 242. Versão final e seus respectivos esboços, incluindo em Karl Marx e Friedrich Engels, Lutas de Classe na Rússia. São Paulo, Boitempo, 213. 8 de março de 1881. 41, Maitland Park Road, Londres, Londres. Cara cidadã, uma doença nervosa que me acomete periodicamente há 10 anos impossibilitou-me de responder mais cedo à vossa carta de 16 de fevereiro. Nota do tradutor. Em 16 de fevereiro de 1881, Vera Zasulich, em nome de seus camaradas, que mais tarde fariam parte do grupo Oswald Bosch Denie Truda, Emancipação do Trabalho, escreveu a Marx pedindo-lhe que expressasse seu juízo sobre as perspectivas do desenvolvimento histórico da Rússia, e em especial sobre o destino das comunas aldeãs. Em sua carta, Vera relata que o Capital goza de grande popularidade na Rússia, influenciando consideravelmente as discussões dos revolucionários sobre a questão agrária no país e sobre as comunas aldeãs. Escreve ela ainda, cita, sabeis melhor do que ninguém o quão extraordinariamente urgente é essa questão na Rússia, sobretudo para nosso Partido Socialista. Nos últimos tempos ouvimos com frequência que a comuna aldeã é uma forma arcaica que a história condenou à desaparição. Aqueles que assim profetizam se auto-intitulam marxistas. Compreendeis, portanto, cidadão, o quanto nos interessa vosso parecer sobre essa questão e o grande favor que a nós prestaríeis se expusesseis vossas perspectivas sobre o destino possível de nossas comunas aldeãs e sobre a necessidade histórica de que todas as nações do mundo percorram todas as fases da produção capitalista. Na preparação de uma resposta a essa carta de Vera, Marx escreveu 3 esboços que apresentam em seu conjunto um resumo geral da questão das comunas aldeãs russas e da forma coletiva de produção agrícola. Conforme Karl Marx, letras a Vera, aldeã russa, Ivanov Zasulich, nota new. Cara cidadã, carta. Lamento não poder oferecer-vos uma explanação sucinta destinada ao público da indagação da qual me concedeis a honra de ser o destinatário. Há meses prometi um escrito sobre o mesmo assunto ao Comitê de São Petersburgo. Nota do tradutor. Espero, no entanto, que algumas linhas sejam suficientes para livrar-vos de qualquer dúvida sobre o mal-entendido acerca da minha assim chamada teoria. Ao analisar a gênese da produção capitalista, afirmo, cita,
Na base do sistema capitalista reside, portanto, a separação radical entre o produtor e seus meios de produção. A base de toda essa revolução é a expropriação dos agricultores. Ela só se realizou de um modo radical na Inglaterra, mas todos os outros países da Europa Ocidental percorrem o mesmo processo. Nota do tradutor. Marx, Capital, citação, página 341. Portanto, a fatalidade histórica desse processo está expressamente restrita aos países da Europa Ocidental. A razão dessa restrição é indicada na seguinte passagem do capítulo 32. A propriedade cita: a propriedade privada fundada no trabalho pessoal é suplantada pela propriedade privada capitalista fundada na exploração do trabalho de outros, sobre o trabalho assalariado. Nota do tradutor, item, página 340. Fim da citação. Nesse processo ocidental, o que ocorre é a transformação de uma forma de propriedade privada numa outra forma de propriedade privada. Já no caso dos camponeses russos, ao contrário, seria preciso transformar sua propriedade comunal, propriété commune, em propriedade privada. Desse modo, a análise apresentada no Capital não oferece razões nem a favor nem contra a vitalidade da comuna rural, mas o estudo especial que fiz dessa questão, sobre a qual busquei os materiais em suas fontes originais, convenceu-me de que essa comuna é a alavanca, pont de pouls, da regeneração social da Rússia. Mas, para que ela possa funcionar como tal, seria necessário primeiramente eliminar as influências deletérias que a assaltaram de todos os lados, e então assegurar-lhe as condições normais de um desenvolvimento espontâneo. Nota do tradutor. No primeiro esboço da carta de Marx, escreve. No primeiro esboço da carta, Marx escreve: para salvar a comuna russa é necessária uma revolução russa. Se a revolução se fizer em tempos oportunos, concentrando todas as suas forças em assegurar o livre desenvolvimento da comuna rural, ela se tornará em breve o elemento regenerador da sociedade russa e a marca de sua superioridade sobre os países subjugados pelo regime capitalista. Karl Marx, Megas, citação, página 230. Tenho a honra, cara cidadã, de ser vosso fiel devoto. Karl Marx. Fim da carta. Em seguida, vem índice de nomes literários e bíblicos citados no livro. 1. De O Capital. Abel, personagem do Antigo Testamento, filho de Adão, na página 819. Abraão, personagem do Antigo Testamento, patriarca dos Hebreus, 657. Adão, personagem do Antigo Testamento, 177, 668, 672, 693, 785 e 837. Anteu, gigante da mitologia grega antiga, filho de Poseidon e Gaia, enquanto estava próximo à mãe, a terra, ninguém podia vencê-lo. Hércules arrancou-o da terra e o estrangulou, na página 668. Osíris, segundo a mitologia grega, um cruel rei egípcio que mandava matar todos os estrangeiros que pisavam em seu território. Isócrates o apresenta como exemplo de virtude. Página 441. Caco, da mitologia grega, um gigante que cuspia fogo e vivia numa caverna do monte Aventino, filho de Hefesto. Caco foi morto por Hércules depois de ter-lhe roubado o gado. Página 668. Caim, personagem do Antigo Testamento, filho de Adão, 819. Cupido, o deus romano do amor, 693. Dédalo, na mitologia grega, arquiteto que construiu o labirinto de Creta, pai de Ícaro, 480. Dogberry, em Muito Barulho por Nada, de Shakespeare, um oficial de polícia cuja comicidade reside em seu uso constante de paronímias, páginas 158 e 497. Don Quixote, personagem de Don Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, página 157. Ricardo, personagem das sagas germânicas, onde apresenta um desinteressado e fiel ajudante, geralmente referindo como fiel Eckhart. Grantue Eckhart. 348. Fausto, personagem da tragédia homônima de Goethe, 161. Fortunato, personagem de um livro popular alemão do século XVI. Fortunato possui uma sacola de dinheiro que nunca se esgota e um chapéu que o leva para onde ele deseja, 529 e 723. Guerião,
Na mitologia grega, um dos gigantes. Seu mito está ligado ao de Hércules, a quem coube num de seus trabalhos roubar-lhe os bois, e por quem acaba morto a flechada. 668. Gobseck, personagem agiota e avarento da comédia humana de Balzac. 664. Hefesto, deus grego do fogo e da fundição. 481 e 721. Hércules, herói da mitologia grega, filho de Zeus e da mortal Alcmena. Depois de ter matado a sua própria família, Hércules, numa tentativa de penitência, tornou-se servo do rei de Micenas, aceitando cumprir tarefas, os 12 trabalhos impossíveis para qualquer mortal. 496 e 668. Isaac, personagem do Antigo Testamento, filho de Abraão. 657. Jacó, personagem do Antigo Testamento, filho de Isaac. 657. Jeová, denominação de Deus no Antigo Testamento. 435. Jesus, 332. Júpiter, deus supremo da mitologia romana. 438 e 652. Calbo, marechal de corte Van Cal, personagem do drama Cabal und Libelle, Intriga e Amor, de Schiller. 650. Moisés, personagem do Antigo Testamento, patriarca dos Hebreus. 448, 670 e 841. Maritornes, personagens de Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. 160. Medusa, na mitologia grega, monstro que transformava em pedra todos aqueles que a olhavam. 79. Mistress Quickly, personagem de 4 peças de Shakespeare. Mistress Quickly é uma taberneira que nega ser prostituta. Marx emprega o nome em tradução alemã. 125. Moloch, deus assírio e fenício da natureza, ao qual os amonitas sacrificavam seus recém-nascidos, jogando-os em uma fogueira. Mais tarde, o nome passou a significar qualquer poder cruel e irresistível que sacrifica em número incontável de vítimas. Paulo, personagem do Novo Testamento, apóstolo. 694. Pedro, personagem do Novo Testamento, apóstolo. 188. Perseu, personagem da mitologia grega, filho de Zeus. 79. Pluto, deus grego da riqueza e do reino dos mortos. 206. Prometeu, personagem da mitologia grega, por ter roubado o fogo de Zeus para dar aos homens, foi acorrentado a um rochedo e condenado ao suplício eterno. Na modernidade, simboliza a afirmação iluminista das capacidades infinitas do homem contra a superstição religiosa. 721. Robson Crusoe, personagem de um romance homônimo de Daniel Defoe. 151. Sabala, na mitologia indiana, deusa que aparece aos homens sob a forma de uma vaca. Sancho Panza, personagem de Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. 716. Sangrado, personagem do romance Gil Blas de Santillane de Lesage, médico. 782. Seacor, personagem de Muito Barulho por Nada, Shakespeare, Guarda Noturno. 158. Sexta-feira, personagem do romance Robson Crusoe, de Daniel Defoe. 361. São Jorge, santo e mártir cristão, representado como um cavaleiro que sobre um cavalo branco mata com sua lança um dragão. 109. Shylock, personagem de O Mercador de Veneza, de Shakespeare, agiota impiedoso judeu. 757. Bill Sikes, personagem do romance Oliver Twist, de Charles Dickens, assassino. 514. Sísifo, personagem da mitologia grega, rei de Corinto, que por sua traição aos deuses foi condenado ao suplício eterno de empurrar morro acima um enorme bloco de pedra que sempre acaba por rolar novamente para baixo. Thor, na mitologia germânica, deus do trovão. Seu martelo retornava à sua mão a cada vez que era lançado. Ulisses, herói principal da Odisseia, poema épico de Homero. 327. Vishnu, um dos principais deuses do hinduísmo. 673. Na sequência, temos a bibliografia. Os escritos citados por Marx e Engels, quando foi possível localizá-los, são aqui listados de acordo com as edições provavelmente utilizadas pelos autores. Em alguns casos, especialmente em referência de fontes e obras literárias gerais, nenhuma edição determinada é referida. Leis e documentos apenas são elencados quando expressamente citados na obra. Algumas fontes não puderam ser identificadas. Dessas fontes estão as obras e artigos, inclusive os autores anônimos.
os relatórios parlamentares e outras publicações oficiais, os periódicos, e tem também um glossário da tradução, que eu não vou citar as palavras em alemão, mas apenas em português. Força da abstração, forma equivalente. Aliás, não vou citar, não faz sentido. Tem uma tabela de equivalências de pesos, medidas e moedas, que também melhor não citar. E uma cronologia resumida de Marx e Engels. Que eu lerei no próximo capítulo.